para eles isso é como se fosse ciência. Só que nós conhecemos a verdade, nós conhecemos Cristo e Ele abriu os olhos do nosso espírito. Então nós temos um entendimento diferente agora. Ele é o rei do reino que o Pai concedeu a ele. Amém? Então, quando nós nos convertemos, nós saímos deste reino onde o homem é o centro e nós vamos para o reino de Cristo, onde Ele é Senhor. Então, veja bem, vou falar devagar para vocês compreenderem melhor. Nós, como igreja, vivemos um reino de Cristo dentro de um mundo que não vive a mesma coisa que nós vivemos. Por quê? Porque eles não enxergaram ainda. E como a gente vem de lá para uma ideologia do Senhor, uma visão de reino do Senhor, às vezes a gente chega com aquela bagagem, trazendo aquela bagagem, né, de criação, educação, formação, e a gente chega aqui no reino de Deus. Digamos que o reino do mundo é lá, aqui é o reino de Deus. A pessoa traz toda aquela bagagem de conhecimento, de formação e tal, os traumas, os problemas, as doenças, o passado e os rancores, traz tudo. E ainda, na verdade, quando ele vem, que ele se converte de lá para cá, ele, ao conhecer Jesus, deveria abrir mão de toda essa bagagem, porque essa bagagem, muitas vezes, que nós trazemos, ela, muitas vezes, é danosa para a nossa vida. E a gente vivia lá na razão. Quem vive lá na ciência, eu não sou contra a ciência, estou só dizendo que existe a ciência e existe também o conhecimento de Deus, que ao meu ver, até amplia com relação à ciência, toma uma forma diferente. Então, eu creio na ciência e creio na visão espiritual. A pessoa que vivia lá na razão, quando ela vem servir aqui a Cristo, ela tem um fluir do Espírito Santo de Deus. Ela tem toda a palavra de Deus que vai orientar ela a caminhar. Só que ela ainda está com a mente lá na razão. Aí, na hora dela crer numa cura, na hora dela crer em algo espiritual, ela fica travada, endurecido. Por quê? Porque a mente dela ainda está na razão, na ciência que explica as coisas de forma como o homem, através das pesquisas, chegaram, né, com suas conclusões. Só que, irmão, o reino de Deus difere muito do reino lá de fora. Porque aqui existe algo espiritual trabalhando e muitas vezes a ciência não consegue explicar o espiritual. E a própria palavra de Deus diz o seguinte: o homem espiritual, aquele que lê a palavra, que discerne, que já conheceu a Cristo, ele discerne todas as coisas. Mas o homem carnal não pode compreender aquilo que nós vivemos. Então é por isso que algumas pessoas pensam que ou foi feita uma lavagem cerebral em nós, ou nós somos um povo meio louco. Porque eles não conseguem compreender, porque a mente deles ainda está racional. Mas na hora em que essa pessoa tem um encontro com Cristo, o espiritual dela se desperta. Porque nós somos formados, eu sempre falo isso, eu sempre repito isso, mas é porque muitas pessoas não compreendem. Nós somos corpo emocional, que chamamos de alma. E quem está aqui só vive isso, corpo e emoção, carne e emoção. Quem vive aqui, além dele ter o corpo e o emocional, ele tem o Espírito de Deus que habita dentro dele, que acionou, que despertou o espírito dele. Por isso ele tem uma capacidade de leitura espiritual diferente daquele. Por isso que ele tem uma compreensão do mundo espiritual que vai além. Porque à medida que você vai se relacionando com Deus e com sua palavra, você vai ganhando mais experiência no mundo espiritual e crendo mais pela fé. Então eu não posso nem condenar as pessoas que estão aqui por não crerem, porque elas não tiveram a mesma experiência que nós tivemos, né? Agora, mas o que eu quero dizer é, as pessoas que estão aqui, que ainda têm a mente de lá, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter a mente transformada. É aí aonde o pessoal do mundo diz que nós recebemos lavagem cerebral.
Mas não é lavagem cerebral. Eu tive como se diz na própria psicologia, um insight. Eu tive uma descoberta. Uma luz se acendeu e eu passei a ver de forma diferente. Não dá mais para eu ser ignorante e voltar para lá. Porque agora eu entendo o mundo espiritual. E essa rendição absoluta que eu quero falar hoje, ela está muito ligada nisso. Da pessoa que foi transportado do mundo para o reino do Filho do seu amor, mas que chega aqui, ele ainda quer trabalhar naquela razão, aí o Espírito quer transformar você, quer mudar a sua vida. Todo casamento, todo cônjuge quer que o outro mude para agradar a ele. Querendo ou não querendo, no fundo é isso. Só que Deus quer transformar você. Nós queremos que o pai e que a mãe seja transformado, que o professor, que o chefe, que a gente não gosta muito, seja transformado. Mas olha, o Senhor quer fazer uma transformação em mim. Uma outra coisa que talvez, olha só, eu vou falar disso mais à frente. Todos os cristãos querem ter uma vida abundante no Senhor. O próximo, querido. Mas nem todos compreenderam o maior segredo para se conseguir alcançar este objetivo. A condição para viver dentro da constante atmosfera de sua presença, com S maiúsculo, que é a presença de Deus, é a entrega absoluta de tudo em suas mãos. Se nosso coração estiver disposto a isto, não há limites para o que Deus fará por nós e para a bênção que Ele concederá. Então, todo mundo quer ter uma vida, eu quero ter uma vida quente, né? Íntima, próxima com o Senhor. Ok, é possível. Só que você precisa dizer assim, Senhor, eu não pertenço aqui onde eu dava as cartas na minha vida. Preste atenção que aqui é muito importante, esse elo aí que você não pode perder. Aqui a pessoa dá cartas na sua vida. Aqui é o Espírito, o Pai, a Trindade. A palavra de Deus é que vai trazer a direção para o seu caminhar. Não é nem o pastor, nem cooperador, discipulador, nada disso. É a Trindade, é o Pai que vai orientar. Verifiquemos alguns versículos da palavra. Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, também nós temos que... Você não tem que... Eu entendo assim, você para oferecer um culto racional, você precisa entregar ao Senhor o seu coração e falar, Senhor, me revela quem você é. Esse negócio de espiritual é meio confuso para mim, me revela quem você é. E Ele vai se revelar a você de uma maneira que você vai compreender que Ele é real, que Ele é espiritual, mas Ele é real, e você vai poder oferecer um culto a Ele com a sua vida, com o seu entendimento também. Você não pode falar assim, eu estou naquela igreja lá, eu estou batizado, mas eu nem sei o que está passando. Eu falei, não, você não pode acontecer isso. Você tem que estar com os pés no chão, você tem que conhecer a palavra, e você tem que estar assim, consciente de que você fez uma opção pelo Senhor. Tiago 4, de 1 a 10, vamos ler essa projeção lá. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tens, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Não muda ainda não, querido, por gentileza, mantém nesse quadro aí. O que seria aqui, o que seria resistir aos soberbos? Seria aquela pessoa que, mesmo conhecendo a Cristo, não houve uma entrega do coração dele. Ele conheceu a Cristo, mas ele ainda é duro. Ele quer estipular o que ele quer fazer, a hora que ele quer fazer, e só faz a vontade própria. Isso é uma pessoa soberba, mas dá graça aos humildes. Então, veja bem, todos nós queremos receber graça de Deus. Graça é favor imerecido. Todos nós queremos ter essa comunhão profunda com Deus, mas Ele dá aos humildes. Jesus disse certa vez em Mateus 11, não está lá nesse script não, quem estiver anotando pode anotar isso. Mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amados, você quer ter descanso no seu intelecto, na sua alma? Você precisa aprender a ser humilde. E ser humilde, nesse sentido que nós estamos falando, é você se entregar ao Senhor, tomar a cruz dele e viver a vida que ele viveu. Aí você vai ser humilde nas outras coisas, no seu falar, no seu proceder. Por quê? Porque quem gera essa humildade no nosso coração é o próprio Senhor. Porque a humildade não é natural do homem decaído. O que é natural do homem lá do mundo, fora de Cristo, é o egoísmo. O meu primeiro, se sobrar, eu divido com você. É assim. Mas quando Cristo entra, ele transforma tudo. Mas aí que está o segredo. Como que ele transforma? E quando é que ele não transforma? É aí que nós queremos chegar também. Alguém tem uma caneta para me emprestar? Acho que não tem uma caneta aí. Aqui uma caneta. Vem aqui, Fábio Mozilo, por gentileza. Esse exemplo o irmão dá no livro, eu queria... Vem cá. Finge que você está escrevendo aqui. Vai, tenta escrever. Não conseguiu, né? Então tá bom. Muito obrigado. Pode devolver para o Zé Antônio a caneta. Amados, o Senhor, você é como uma caneta na mão dele. Se você estiver disponível nas mãos dele, ele vai trabalhar você. Ele vai poder fazer o que ele quiser. Agora, se você divide com ele o governo da sua vida, não deixando ele... Aqui não toca. Pode tocar na minha conta, multiplicar meu dinheiro. Isso, pode tocar. Faz a minha mulher ficar mansinha. Toca nela, Jesus. Ou a mulher toca no marido para ele ficar bonzinho e liberar o cartão de crédito. Agora, não toca em mim, na minha vontade. Porque o problema do homem é a vontade. A vontade, né? E quando o homem estava lá no jardim do Éden, ele dependia de Cristo. Aí ele foi lá, comeu do fruto, conheceu o bem e o mal, falou, tchau, Deus, vou fazer a minha vontade. Aí, na hora que ele encontra Jesus, ele tem que fazer o seguinte, tá bom, Deus, eu voltei, agora faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha sobre mim o teu reino. Se você não puder dizer para o Senhor, venha o teu reino, mas você ainda é o rei do seu reino, dois reis não reinam no mesmo lugar. Para Cristo reinar na sua vida, você tem que abdicar do trono, do seu trono. Do trono que muitas vezes você lá na universidade, na faculdade, no mundo, lá te ensinou que você é. Cristo precisa reinar na sua vida. Ari, mas você está sendo muito radical. Você sabe o que é radical? Radical é da raiz. É da raiz mesmo, porque é da palavra que diz. Então, ser radical, nesse sentido, é bom, porque está vindo da raiz da palavra. Olha só, o Senhor, vamos para o próximo quadro, querido. O Senhor sabe o quão difícil é o homem realizar esta entrega do governo da independência, do governo do eu, do seu ego, entregar. É difícil, eu sei, eu posso falar para vocês na pele o quanto isso é difícil, né? E sujeitar a ele. Deus está disposto a realizá-la em você. Em Filipenses 2, 12 a 13 está escrito, agora, esse aí é o resumo da história, esse aí como é que é? É o fio da meada. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Porque você pode falar assim, Ari, eu não consigo, de mim mesmo eu não consigo. Verdade, concordo com você. Porque das vezes que eu consegui, eu precisei de depender do Senhor. Vamos ler de novo aquela frase ali, ó. Obrigado, querido. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amado, aí está o segredo. Você, mas eu nunca consegui. Então você vai orar ao Senhor, você vai falar assim, Senhor, eu mesmo da minha carne eu não consigo, mas como o querer e o realizar está nas tuas mãos, eu me entrego, eu me rendo ao Senhor absolutamente, e o Senhor vai me orientar, seja através dos irmãos, do Espírito, em sonhos, na palavra, Ele vai te orientar em como você alcançar essa rendição, porque não é, eu volto a dizer, não é fácil entregar, porque nós nascemos e fomos educados e ensinados, e o mundo exige de nós que a gente também tenha decisões de você mandar e controlar na sua vida. Está me vendo à mente aqui uma pergunta que vocês podem fazer. Mas, Ari, quem não conhece ainda, quem está aqui que não entregou a vida para Cristo ainda, mas isso não é perigoso? Não é perigoso entregar a vida assim e eu vou ficar cego, eu vou perder minha autonomia? Eu tenho um segredo para te falar. Deus criou você do jeito que você é, não talvez com a bagagem que a gente tenha, mas criou você do jeito que você é. Você tem um jeito, uma personalidade, você tem um caráter, tudo que Deus fez. Você não vai perder a sua individualidade e você vai permanecer sendo você. Eu me converti aos 17 anos, tem para lá, não sei, mais de 40 anos de convertido. E eu sou o Ari. Vocês conseguem dizer que eu não sou Ari? Eu sou Ari, né? Tenho a minha personalidade, meu jeito, que inclusive né, a luta do dia a dia, da gente lutar com o Arizão, né, dentro da gente, cada um tem a sua luta, né? Mas, ao mesmo tempo que eu sou eu, tenho a minha personalidade, as minhas decisões, eu simplesmente só sujeito isso a Cristo. E eu só sujeito a Cristo porque eu realmente eu tenho condição de eu raciocinar e submeter isso a Ele. Porque se eu também não quiser submeter e quiser sair e viver lá, tudo, eu posso fazer. Só que eu não quero. Não quero. Não tem ninguém, eu não tenho pai mais, não tenho mãe mais. Há muitos anos que eu não tenho pai nem mãe. Eu não tenho ninguém nesse mundo que me obriga a fazer o que eu faço e ser quem eu sou. Eu fui atraído por Cristo pelo amor. Amém? Então, quando você é atraído por Cristo pelo amor, você entende que se Ele é Deus, realmente, se Ele te criou, querido, quem melhor do que Ele para dizer para você o que seria melhor no seu casamento, para o seu filho, para a sua casa, para o seu interior? Não existe ninguém melhor que possa fazer isso do que o próprio Pai. Então, por isso eu não tenho medo. Sabe, se você teve um pai, eu sei que muitas pessoas não tiveram, não passaram por essa experiência, mas quando a gente tem um pai amoroso, que te pega no colo, que te chama de filho, graças a Deus eu tive isso, meu pai era uma pessoa fantástica. Eu acho que até isso facilita também, de certa forma, eu ver Deus assim como pai. Por isso também é muito importante, viu, papai, que você seja um pai presente. À medida que o pai é um pai presente, o filho também, depois, ou a filha, quando ele crescer, ele vai ver Deus como pai também, porque ele já tem uma imagem de um pai que gerou bênção na vida dele. Mas voltamos ao assunto central. Irmãos, tudo eu quero consultar o Senhor. Senhor, é da sua vontade? Ah, mas eu não vou virar um robô? Não, meu querido, você continua com a sua maneira de pensar. Se você não quiser mais isso, a hora que você não quiser, você pode decidir. Só que você é atraído pelo amor de Deus. Vamos continuar para a gente não demorar muito. É isto que devemos buscar. Olha lá. Prostrar-nos diante de Deus até o nosso coração aprender a crer. Ah, mas eu ainda não creio muito, Ari, eu ainda não tenho muito... Mas você vai aprender a crer que o próprio Deus eterno entrará em ação para sarar o que está errado,
vencer o que é mal e efetuar o que é agradável à sua bendita vista. O próprio Deus realizará isso em você. Basta que você peça, Senhor, realiza isso em mim. E Ele vai começar a trabalhar. Mas à medida que Deus começar a trabalhar, que Deus falar com você assim, peça perdão, vai lá visitar o órfão, a viúva, coopera ali, você obedeça, ajuda, vai lá e faz. Porque se você falar assim, isso aqui eu quero, mas isso eu não quero. Então, quer dizer, você está com a mão na caneta. Deus fala assim, abençoa o irmão, vai lá e vai você. Não, fulano, a minha sogra não perdoa. Não é? Quem aí, não se levantar a mão dessa vez não, mas quem não perdoa a sogra, libera aí, em nome de Jesus, até no final da reunião. Mas você quer, ele segura, eu seguro a minha própria vida e Deus quer trabalhar e eu não deixo. Aqui há uma via de duas mãos. Você se sujeita e crê, e o Senhor fará com que se cumpra essa vontade em sua vida. Ele intercede por nós. Vamos ver isso em Romanos 8. Vamos lá. Vamos para a base bíblica do que Deus tem nos falado. Também o Espírito de Deus, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha ali que frase, vamos ler ali. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Até o Espírito Santo faz a vontade do Pai. Porque segundo sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Eu falei para vocês que todos tinham um propósito, né? Então, segundo o seu propósito, Deus tem um propósito na vida de cada um. Porquanto, aos que de antemão escolheu, se você está aqui nesse domingo ouvindo essa palavra, você é um escolhido, não tenha dúvida disso. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, que é o primeiro gerado, o primogênito entre o irmão mais velho, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, veja bem, nós vamos ser chamados, nós vamos ser justificados, tudo que era contra nós, o Senhor vai passar uma borrachona no nosso passado, e nós vamos receber vida nova, né? E esse também glorificou. Por quê? Porque na hora que ele vier buscar a sua igreja, eu não sei se você sabia disso, mas o Cristo virá buscar a sua igreja. Aqueles que estiverem justificados, aqueles que estiverem em Cristo, eles serão depois glorificados, porque Deus vai levá-los com ele. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, essa frase é muito falada, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa palavra é uma palavra de vida, é uma palavra de render-se ao Senhor, é tremendo. Glória a Deus. Vamos seguir lá no quadro lá. Ainda tem mais? Eu nunca li tudo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, perdão, viu, queridos? Antes, por todos nós, o entregou. Olha a sua pergunta. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmã, o Espírito intercede por você, aquilo que o Pai disse para fazer. E o Filho intercede por nós. Nós não estamos sozinhos. Quando você falar assim, o pastor não liga para mim, meu discipulador não liga para mim, quem é pastor e discipulador na fila do pão? O Filho intercede por você, o Espírito Santo intercede por você. Você tem acesso livre no nosso país à palavra, seja por internet, seja por papel, seja por onde for. Amém? Você é que, nesse aspecto, eu concordo.
com muitas coisas que são ensinadas. Você que, no mundo, você que gerencia a sua vida. Né? Hoje é uma frase muito importante, você é o protagonista da sua própria vida. Você pode ser protagonista da sua própria vida, você se entregando para Cristo e deixando que Ele realize as coisas através de você. Vamos seguir lá, queridos. Obrigado. Mas ainda tem mais aí. Então eu peguei quase a Bíblia toda para a gente ler nessa manhã. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É porque a ideia central, já passou a ideia central, mas isso aí corrobora um pouco mais, né? Por isso que eu fico meio perdido, tem hora. Aqui há uma via de duas mãos. Você se sujeita e crê, e o Senhor fará com que se cumpra esta vontade em sua vida. Ele intercede por nós. Já vimos isso aí. Nós, seus filhos, há um Deus que tem ciúmes de nós, porque foi lido naquela passagem anterior, que Deus tem ciúmes de nós, aguardando nossas orações lá no lugar secreto, para que Ele possa agir em nosso favor. Queridos, o lugar secreto é aquele lugarzinho da sua casa, ou até no trabalho, não sei, que você arranja aquele espacinho para você falar com Deus. E é nesse espacinho da sua vida, não é espaço físico, aquele momentinho que você conseguiu, é que você vai dizer, Senhor, faz isso em mim, me ensina a ser mais humilde. A palavra diz que o Senhor me ensinaria a ser manso e humilde. Eu quero ser manso e humilde ao ponto de eu entregar todas as coisas. Não querer mais este governo. Enquanto o nosso homem estiver no governo, nós mesmos impossibilitamos a ação transformadora do Espírito Santo em nosso coração. Aí é porque que às vezes você vê crente que tem 10, 15, 20 anos de igreja e você não viu transformação na vida dele. Quando você vai conversar com aquela pessoa, você vê mágoa, você vê palavras difíceis, ruins, você vê feridas. Por quê? Porque Deus não tem o poder para curar? Deus tem o poder para curar. Mas nós vamos falar de algo mais importante também aqui. Por quê? Porque Ele nos deu o livre poder de escolha chamado livre-arbítrio. E Ele mesmo respeita as suas próprias leis. Ele deseja que o homem faça as suas próprias escolhas, porque Ele nos criou em sua imagem e semelhança e não como robôs. O Pai espera que nos coloquemos debaixo de sua dependência, para que Ele possa realizar a transformação que tanto precisamos. Então, é isso aí. Você tem o poder de escolha. Eu tenho, mas eu escolho a cada dia servir. Todos têm o poder de escolha. E nós, muitas vezes, não podemos interferir. O adulto tem o poder de escolha. E se ele é adulto e ele escolheu, a gente não tem como interferir. Todos aqui já devem ter conhecimento do que vou dizer agora, mas é segurança para nós mesmos repetir os bons princípios. Lucas 9, 23. Dizia a todos, se Jesus falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. É dia a dia, irmão. É dia a dia. Todo dia quando eu levanto da cama, eu falo, Senhor, vou ficar firme. Senhor, às vezes que eu não faço isso literalmente assim, mas pelo menos eu penso, mais um dia, eu vou permanecer. Por quê? Porque eu vi e eu conheci. Então eu quero. Queridos, não podemos nos esquecer de que fomos libertados da mente do velho homem através de Jesus Cristo. E que se estivermos voltados para Ele, Ele mesmo agirá em nosso corpo mortal, fazendo com que a nossa natureza adâmica, lá de Adão, seja anulada por seu próprio poder. Sua palavra nos diz. Então nós vamos ler mais essa palavra de Efésios. É o último texto, creio eu. Vamos ler lá, vamos comigo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns do outro. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, aquele que tinha prática lá, estando aqui, não pratique mais, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ai, derrubei aqui, desculpa. Palavra torpe,
e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Claro, Jesus morreu na cruz por você, Ele chamou você, Ele quer trabalhar na sua vida e você diz para Ele, não, eu não quero que mexa nessa área. Você entristece o Espírito Santo de Deus, né? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes seja um para com os outros benignos, compassivos, que tenham aquela paciência, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Chegamos ao final, né? Glória a Deus. Vamos relembrar. O Senhor Jesus e o Espírito Santo intercedem por nós. Como não conseguiremos vencer nossa carne, Ele já é vencedor. O próprio Cristo viveu uma vida de rendição completa ao Pai. Vocês lembram daquele versículo que Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Somos semelhantes a Ele? Temos que fazer como Ele, agradar ao nosso Pai. Ele conhece o caminho e hoje Ele habita o coração daqueles que são filhos de Deus. Não o impeça de agir sendo inflexível em suas decisões. Clame a Ele, dê lugar em seu coração para que Ele possa agir. Se você for a Ele e disser, Senhor, eu me submeto em rendição absoluta ao meu Deus, mesmo que seja com o coração trêmulo e com a consciência dizendo que não conseguirá, não tenha medo, vá como você estiver e mesmo em meio ao seu tremor, o poder do Espírito agirá. Isso é, mesmo que você falaria, mas eu sou fraco, eu não vou conseguir. Não, você tem que entregar e peça ao Senhor e Ele vai gerar isso dentro de você. Se você nunca fizer essa entrega porque você tem medo de não dar conta, você também não vai ter a ação do Espírito agindo na sua vida. Deus não apenas reivindica sua rendição, Ele a realiza e a aceita, mas também a mantém. Por quê? Ele faz a rendição em nós e todo dia eu falo, Senhor, anda comigo, me mantém na tua presença. E Ele vai te sustentando dia após dia. A vida de rendição absoluta tem suas dificuldades, não nego isso. Sim, ela tem muito mais do que dificuldades. É uma vida que, para homens, é absolutamente impossível. Porém, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, é uma vida a qual estamos destinados e uma vida que nos é possível. Amém? Pelo Espírito é possível, pela fé. Experimente hoje esta entrega total nos braços do Senhor, por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Você sabia que muitas das lutas e sofrimentos que sentimos é por falta de uma maior e profunda comunhão com o Senhor e seu Espírito? Muita solidão e sentimento de fracasso advém de uma comunhão fraca para com o Senhor. Ao nos relacionarmos profundamente com Ele, o próprio Espírito vai testificando em nosso espírito de que somos filhos de Deus. E então, ao sentirmos a paternidade de Deus agindo em nosso coração, todas as dúvidas e incertezas dessa vida ficam sem fundamento. A segurança que encontramos nos braços de nosso Pai aquieta nossa alma e nos reafirma que temos um Pai. Tudo se cala, nada mais importa. Aleluia. Aí eu queria fazer esse convite para você hoje. Se você não tem o Senhor, ou se você está desviado, afastado, venha hoje se entregar nos braços de seu Pai. Renda-se completamente, deixe de lutar com suas próprias forças e clame por sua ajuda e cooperação. Eu queria chamar o pessoal do louvor, a gente já está caminhando para o final, viu, queridos? Mas eu queria que nós cantássemos um cântico do Asaf Borba, que é o que veio no meu coração quando estava fazendo essa palavra. Como é que ele começa? Querido, da projeção, não há lugar melhor, com tamanha paz,
Paz igual eu nunca encontrei jamais. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Aquela projeçãozinha do Romanos 8,16. Sabe como você sabe que você é filho de Deus? O próprio Espírito testifica aqui, ó. Ari, você é meu filho. Amém? Ele vai testificar isso para você também. Eu queria, à medida que nós fomos cantando, do meu lado esquerdo, eu queria chamar aqui as pessoas que não entregaram a vida para Jesus e que queiram entregar a vida para o Senhor. E do meu lado direito, eu queria chamar as pessoas que estão afastadas ou que estão precisando de fazer essa rendição absoluta ao Senhor, que já tem Cristo, mas precisa fazer essa entrega aqui desse lado direito. Tá bom? Aleluia, Senhor.